partir do ano que vem, meninas de 9 a 13 anos vão receber, de forma gratuita pelo SUS, a vacina contra 4 tipos do vírus HPV. O papiloma vírus humano é responsável pela maioria dos casos de câncer de colo de útero, mas também pode causar câncer em outras partes do corpo e provocar verrugas genitais. Hoje a ideia é tirar suas dúvidas sobre esse vírus e explicar como o Ministério da Saúde vai oferecer as doses da vacina a partir de 2014. E ainda vamos mostrar a importância de manter as outras formas de prevenir o HPV e o câncer de colo de útero. Práticas simples e que estão disponíveis no Sistema Único de Saúde. Fique ligado! Eu sou Mauro Romero, Léo Passos, médico, e trabalho basicamente com DST e sou o chefe do serviço de DST da Universidade Federal Fluminense. Eu hoje vim aqui no programa Ligado em Saúde para falar sobre HPV. Tudo bem, doutor Mauro? Seja bem-vindo aqui ao Ligado em Saúde. Obrigado pela oportunidade. Doutor Mauro, explica pra gente, são mais de 100 tipos, né, de vírus HPV. Muita gente acha que tem um ou outro, mas tem muitos vírus aí envolvidos e eles causam problemas diferentes. Quais são os mais comuns, as consequências mais comuns? Sim, quer dizer, como você falou, são vários tipos. Os vírus recebem números, né? HIV1, herpes vírus 1, herpes vírus 2, o HPV também tem uma família muito grande, tem até mais de 200 tipos até. Mas tem alguns que são chamados de papiloma vírus humano, que só dá no ser humano. Desses, não mais do que 20, 30 são patógenos para a área bucoanogenitais, que são áreas que o vírus escolheu, não se sabe o porquê, né? Para ele ficar, são vírus epiteliotrópicos, ou seja, o vírus gosta de ficar nos epitélios da boca, da laringe, dos genitais, do ânus, e esses vírus recebendo números, dependendo da interação dele com a área, ele pode fazer doenças clínicas. Por exemplo, verrugas, né, anogenitais, buco, né, verruga na boca, pode fazer uma doença que não é comum, como é o condiloma acuminado ou verruga genital nos genitais, que é a papilomatose respiratória recorrente, que dá uma papilomatose na laringe, tem infanto-juvenil, tem até no adulto, e que é chato de tratar. E essas doenças ligadas a essas papilomatoses, as verrugas, são mais causadas pelo tipo 6 e pelo tipo 11. 90%. E muito se fala da relação com câncer, que é o que mais assusta as pessoas. São muitos tipos do HPV que levam ao câncer, que podem levar ao câncer? Sim, os tipos 16, os tipos 18, 31, 33, 35, 45 são os tipos que mais estão ligados às neoplasias. E talvez isso explique, né? Aí a nossa primeira cartela que mostra os vírus que estão envolvidos nessa vacina que vai ser oferecida pelo SUS a partir do ano que vem, que é a quadrivalente. Por que quadrivalente? Que ela vai proteger contra 4 tipos de vírus HPV. O 16 e o 18, né, que você havia citado aí, envolvido em 70% dos casos de câncer de colo de útero, e os 6 e 11 responsáveis pelas verrugas genitais. Agora, muito se fala de colo de útero, de câncer de colo de útero, não é realmente... Quase 100% ou 100% dos tipos de câncer de colo de útero são causados pelo HPV. Mas podem ocorrer cânceres em outras partes do corpo. Em outras áreas, como eu falei, que tem esse epitélio que o vírus se alberga. Por exemplo, câncer de laringe. Hoje já se sabe que alguns cânceres de esôfago são causados por HPV. Bem definido, mas muito bem definido, câncer de ânus. Principalmente em homens infectados pelo HIV. Com relação a HIV e outras patologias, já se sabe. E homens HIV infectados, homossexuais, têm uma chance maior de desenvolver câncer de ânus. Câncer de vagina tem ligação com HPV. Câncer de vulva tem ligação com HPV e câncer de pênis. Só para dar uma informação rápida, um tiro curto. 1000 pênis no Brasil são amputados por ano. 1000 pênis no Brasil são amputados por câncer.
E hoje a gente não tem mais dúvidas que mais de 60% a 70% dos casos de cânceres de pênis tem o envolvimento do HPV. Você já explicou aí as regiões afetadas. A transmissão é por via sexual. Explica um pouquinho pra gente. Basta o contato para que haja a transmissão desse vírus? É bem importante dizer o seguinte, existe uma biologia do vírus. A biologia do vírus ele precisa e ele sobrevive dentro de célula. Então ele tem que ter um atrito entre células para ele poder penetrar. Como são muitos casos na área genital, o atrito na área genital de pele, na maioria das vezes, é ligado à sexualidade, mas nem sempre. Nós temos alguns casos de verrugas, de lesões de HPV em crianças, por exemplo, que não tem abuso sexual. Nós devemos pensar em abuso, mas não é sinônimo de dizer. É bom que as pessoas entendam que o HPV no genital não é uma equação matemática de 100% de transmissão sexual. A maioria das vezes é de transmissão sexual, está documentado, mas tem modos, tem fricções que podem chegar a ter o HPV sem o componente sexual. A evolução aí para o câncer, né? Para o câncer, por exemplo, de colo de útero, ela é uma lesão não tratada? É uma infecção por HPV que não foi tratada? Ou ainda tratando, isso pode evoluir para um câncer de colo de útero? Nós podemos entrar em contato com o vírus e não ter nada. Podemos entrar em contato com o vírus, ter uma doença, tratar e expulsar o vírus, regredir. Como podemos ter uma doença, como podemos ter uma infecção pelo vírus, esse vírus domina a célula. E se a gente não faz o tratamento, se a gente não faz o Papa Nicolau, por exemplo, e diagnostica uma lesão pré-cancerosa, aí as chances são ainda maiores. Chance aumenta. Esse vírus, sem ter o diagnóstico precoce, o câncer primeiro é meio superficial e depois ele ultrapassa uma determinada linha do tecido, camada basal, e aí ele se torna um câncer avançado. Então, quando a gente fala a palavra câncer, é quando esse tumor, essa célula maligna, já passou essa camada basal. E aí a coisa ainda tem tratamento, mas aí cada vez o tratamento vai ficando maior. E esse tempo pode ser de 5 anos, 10 anos, que é a maioria das vezes. A maioria das vezes o vírus demora algum tempo para malignizar. Porém, em alguns casos, e a gente tem visto isso com muita frequência, o vírus entra em 1 ano, e 1 ano e meio depois, dependendo da resposta do organismo, a pessoa já tem até um câncer avançado. E é por isso que é tão importante falar de prevenção. Você falou do Papa Nicolau, a gente ainda vai falar mais desse exame e vamos falar também de camisinha. Mas antes de terminar esse bloco, doutor Mauro, eu quero apresentar aqui o esquema vacinal proposto pelo Ministério da Saúde. É uma vacina que vai proteger aí as meninas dos casos, dos principais vírus aí, HPV que circulam hoje em dia. Vamos dar uma olhadinha para o pessoal entender. Olha lá, em 2014, as meninas de 11 a 13 anos vão poder tomar as doses da vacina. Né? A primeira dose ainda em 2014, a segunda dose 6 meses depois e a terceira dose 5 anos depois. E aí, no ano seguinte, 2015, meninas de 9 a 11 anos seguirão o mesmo esquema vacinal proposto para esse próximo ano. Certo, doutor Mauro? Queria que você comentasse um pouquinho, né? Quando a gente fala de saúde pública, a gente sempre está falando de escolhas, né? De grupos prioritários, né? E a gente sabe aí que o câncer de colo de útero tem essa relação de 100% aí dos casos relacionados ao HPV, são 17 mil casos aí por ano, né? De câncer de colo só. De câncer de colo de útero, claro. Com mais de 4 mil mortes por ano. Pois então é um número robusto. Então, queria entender o impacto dessa vacina nesse grupo, nessa população e como que isso impacta também no restante da população. É uma tática. Eu poderia dizer que o cenário ideal é que todo mundo tomasse a vacina. Eu, como médico, como pesquisador, como homem que trabalha com doença venérea desde 1976, acreditem, desde 1976 eu trabalho com as doenças de transmissão sexual, eu poderia dizer que o cenário ideal é que todo mundo que tenha relação ou que pretenda ter relação se previna. Você já botou aí a camisinha, depois o Papa Nicolau para um outro tipo de patologia, e a gente poderia dizer as vacinas.
né? Que hoje está liberado, vários países no mundo, essa vacina já está liberada a partir de 9 anos de idade. Porém, mas é um grande avanço, a gente está disponibilizando esse ano. A vida como a vida é, a gente nem sempre pode tudo. E muitas das vezes, quando você quer tudo, você pouco tem, ou até nada tem. Então, está numa postura legal. Para mim, demorou um pouco, poderíamos estar aqui já falando de um terceiro ano, poderíamos já estar dando exemplos de vacina na vida real, mas foi uma tática boa. Colocar numa faixa de idade, escolheram de 11 a 13 anos, poderia ser estendida, vários países no mundo estão estendendo, mas é um começo, né? Eu só vou encaminhar um pouquinho para o final, que eu tenho que fechar esse bloco, mas só para deixar claro que o que o Ministério da Saúde está propondo, né, é com base também em evidências científicas, né, o diálogo com pessoas que participam, que fazem o Programa Nacional de Imunizações, que é um sucesso no Brasil, conseguiu erradicar doenças, né? É um exemplo para o mundo, consegue controlar uma série de doenças, tendo um impacto enorme na mortalidade aí da população. Então, é uma medida importante, interessante. Você faz parte de uma família que tenha meninas nessa faixa etária, né? Vamos aderir aí à vacinação que começa a partir do ano que vem. Então, a gente vai fazer um breve intervalo, porque no próximo bloco você vai ver que mesmo com a vacina é fundamental manter as outras formas de prevenção do HPV e do câncer de colo de útero, né? A gente já comentou aqui algumas delas, você confere no próximo bloco. Não sai daí. Estamos de volta e o assunto de hoje é a vacina contra o HPV, que vai ser oferecida pelo Ministério da Saúde a partir do ano que vem. O ginecologista Mauro Romero Leal Passos é o nosso convidado. Ele é professor da Universidade Federal Fluminense, a UF, e hoje está aqui conversando com a gente, né, doutor Mauro? Mais uma vez. Essa vacina, né, por se tratar de uma vacina que vai proteger de um vírus, né, que é transmitido, na maior parte das vezes, por uma forma sexual. Tem famílias aí que ficaram meio receosas, mas a menina é tão novinha, nem iniciou a vida sexual. A gente já falou da importância dessa vacina acontecer antes do início da vida sexual. Não queria que a gente trouxesse um pouco essa polêmica para cá, né? Que isso não vai de forma nenhuma fazer com que essa menina, né, tenha sua relação sexual antes por conta da vacina. Queria que a gente debatesse um pouquinho isso, doutor Mauro. Isso remonta a gente ter a cultura da prevenção. Normalmente o cara só quer botar o cinto de segurança depois que bateu. Só compra o seguro de saúde depois que viajou e perdeu a mala. Então, quer dizer, ninguém toma uma vacina para hepatite A, ninguém toma uma vacina para hepatite B, ou ninguém toma uma vacina para o tétano e fica assim, tentando se infectar. A gente toma vacina para se proteger. Então, é importante que as pessoas pensem que a cabeça de proteção é para que tenha antes. E quando a gente tem proteção antes, os resultados são melhores. Então, você acha que pode haver um receio aí da família de ter que falar no assunto do sexo, de explicar para essa menina para que serve essa vacina? Porque há um lado positivo disso, né? De você já conversar sobre isso em casa, de você falar sobre os outros métodos de prevenção. Seria bom. E nós já temos estudos seguros no mundo para dizer que pessoas que debatem sobre o assunto, pessoas que estudam aquele assunto, têm uma relação melhor com aquele assunto. E é importante a gente trazer aqui também a informação de que a vacina só será dada com autorização dos pais, né, doutor Mauro? Sim, vai ser um comunicado. Está se pensando também que é uma tática, né, mandar uma autorização e o pai que não responder, também pode ser feito dessa maneira, quem não responder está consentindo. Está consentindo. Então, não é uma tática, existe aí todo um trâmite com o Estatuto da Criança, do Adolescente, que permite essas manobras boas. E talvez até uma parceria com escolas, né? Explica um pouquinho para a gente. Isso, quer dizer, a ideia, o Brasil não tem a cultura, vários países têm, mas o Brasil não tem, e também não são todos os países de alto desenvolvimento que têm isso, a cultura de colocar a vacinação na escola. A Austrália é forte nisso. Austrália, a menina desce da escola, vai para cá, vai para a salinha de vacina e toma a vacina e tchau. E você trouxe o exemplo da Austrália, né? Acho bacana a gente deixar registrado aqui que a Austrália também vacinou apenas meninas e percebeu aí um impacto grande na população de meninos da mesma idade que deixaram de ter as verrugas genitais. Porque então, os meninos namoram meninas.
E quando a gente fala de estratégia em saúde pública, você fala justamente dessa inteligência, né? De você vacinar um grupo ali da população e você conseguir proteger outros. Isso é chamado de efeito rebanho. Isso aí. Você ataca num e ataca o rebanho todo. E a Austrália ainda foi mais. A Austrália já começou esse ano a vacinar meninos, que eu gostaria de um dia ter essa pauta. Passo. Né? Pode ser o nosso Também próximo vacinar passo. menino, porque a atividade sexual é para ambos os sexos. Então, é bom, voltando ao assunto, que os pais, a família, quem estiver nos ouvindo, quem estiver nos assistindo, que entenda que quanto mais a gente debate aquele assunto, mais a gente domina aquele assunto e pode expressar, no nosso caso, a sexualidade com mais responsabilidade. Então, isso faz com que a família, que a escola debata o assunto e possa evoluir. Com certeza nós vamos, olha só, vacinando para HPV, nós vamos descobrir quantas pessoas não vacinaram para hepatite B. Por quê? Porque uma vacina vai acabar puxando a outra. Nós vamos perceber que a sexualidade sendo debatida vai melhorar, pode melhorar, gravidez na adolescência, porque o tema foi introduzido. Só traz benefícios, e aí, né? vai aumentando e a gente tem uma educação geral. Mas é muito importante também a gente trazer aqui, né, doutor Mauro? A gente está falando de vacinação, mas a gente tem métodos aí, a gente está falando da camisinha agora, que são muito seguros também para evitar a transmissão desse vírus e de várias outras doenças sexualmente transmissíveis. Muita gente esquece, né, de usar a camisinha no sexo oral, então é por isso que muitas pessoas acabam se infectando também na boca, né, faringe. Na boca. Sim, hoje nós temos um volume de alteração na boca. Quando a gente começou a falar de HPV, um parênteses rápido, quando a gente começou a falar de HPV, era só colo do útero. Só colo do útero e verruga. Hoje a gente vai nos congressos de HPV, Marcelo, você vê aulas de cirurgião de cabeça e pescoço. É o câncer que mais avança no mundo. O câncer que mais está avançando no mundo é o câncer de cabeça e pescoço. Porque as pessoas esquecem de usar, no meio. Né? E o HPV no meio. Então é importante, você está falando, que a camisinha, que é um método de barreira antigo, pode e deve ser uma ação importante para a prevenção de todas as DSTs. E ela está nos postos de saúde, é distribuída, é ofertada ali gratuitamente. Fala pra gente também do Papa Nicolau. Qual a importância desse exame? Sim, o Papa Nicolau já é uma outra medida terapêutica. O Papa Nicolau não permite, quer dizer, ele não é um método para diminuir a infecção viral. Ele é um método depois que o vírus entrou, depois que o vírus já começou a bagunçar, que começa a alterar a célula, eu venho, raspo essa célula, examino no microscópio. Então, eu previno com o Papa Nicolau o avanço da doença. A doença já ficou. Camisinha e vacina é para não ter infecção, não ter doença. O Papa Nicolau, ele entra no esquema que eu já não tive barreira, eu já não tive imunidade e agora estou com um problema. Ele raspa para poder tentar diagnosticar o precoce, tentar fazer o diagnóstico o mais precoce possível, para que o câncer não avance. Certo, é o famoso preventivo, né, que as mulheres fazem. O Ministério da Saúde orienta que mulheres de 25 a 64 anos façam esse preventivo anualmente. Nas unidades de saúde é possível você fazer. Então, justamente como o doutor Mauro está explicando, para diagnosticar o quanto antes esse problema. O câncer de colo. E claro, numa boa atenção médica, aí que vale o conceito amplo de proteção. Numa boa atenção médica, o médico, quando vai olhar o colo do útero, ele acaba vendo lesão de vagina, ele acaba vendo lesão de vulva, ele acaba podendo ver, se ele quiser, lesão de ânus, pode falar sobre uma verruga na boca. Então, esse momento da mulher no ginecologista, no status do preventivo, numa atenção global, ele pode olhar a mulher como um todo. E a própria pessoa, o que ela pode observar ali no corpo, tanto o homem quanto a mulher, que possam ser sinais? São apenas essas verrugas e como que elas se apresentam? Não, pode ser uma verruga, pode ser uma excrescência, uma bolinha.
E onde que ela aparece no homem? No genital, na boca, no ânus, na virilha, na bolsa escrotal, na cabeça do pênis, no corpo do pênis e na mulher por fora, porque a mulher não dá para ver por dentro, né? Mas ela pode estar ali por fora e é um sinal, sim, por exemplo, pode de ser alerta. Uma placa branca, um alto relevo rugoso. Imagina, fecha o olho, imagina um pedacinho de veludo, aquele relevozinho numa placa. Se for branca, pior ainda, mas pode ser rosa. E pode ser uma causar excrescência. corrimento também, no caso da mulher? O corrimento seria um sinal? Sim, pode, porque o HPV, como todas as DSTs, elas se associam. Então, se eu tenho uma área que tem muitas circunvoluções, uma gonorreia pode ficar escondida ali, uma clamídia, um tricomonas, uma outra bactéria, outro vírus, e aí se associa isso, pode dar um corrimento. Doutor Mauro, a gente está já se encaminhando aqui para o finalzinho, mas acho muito importante também você deixar claro aqui para que nenhuma mulher também entre em pânico, porque muitas mulheres são diagnosticadas com HPV. Claro. Então, queria que você explicasse, existe um tratamento, né? Existe uma forma, não é tão causa-consequência, né? O HPV vai necessariamente levar para um câncer? Fala um pouquinho pra gente. Aquilo que eu comecei a falar da biologia do vírus. Não é verdade, por favor, acreditem, hoje, não é verdade que entrou em contato com o HPV, que deu uma alteração no Papa Nicolau, alterada, que isso vai virar um câncer. Não é verdade. O tratamento é simples? Muitas das vezes é simples. Muitas das vezes você retira a verruga, você queima. Muitas das vezes no colo do útero você faz uma pequena biópsia. Às vezes faz uma biópsia maior. Mas você deixa de transmitir depois de tratado? Se você diminui a carga, sim. Embora tenha estudos que aponte a transmissão sem uma lesão clínica evidente. Mas a gente sabe, pela história da medicina, que quem mais transmite doença infecto-contagiosa é quem está com uma carga infecciosa maior. Se o indivíduo tem uma tuberculose, uma tuberculose cavitária, e ele cospe escarro com bactéria, ele é altamente transmissível. Depois que ele começa a tomar o remédio, que esse escarro diminui ou basicamente acaba, ele ainda tem tuberculose, mas ele já não é mais bacilífero. Isso acontece com todas as doenças. Então, quando você remove o tecido cheio de vírus, a carga infectiva diminui. Isso nós aprendemos com a AIDS hoje. Quando a carga viral baixa, ele não transmite mais. Olha que coisa interessante. Mas no caso do HPV, a gente pode falar em cura? Cura. Eu falo em cura. Porque o que é, se não cura? Uma pessoa que tem o vírus, o organismo depura o vírus, eu faço o exame nessa pessoa durante 1 ano, 2 anos, não recupero mais o HPV. O que é isso, Marcela? Ah, mas o HPV pode aparecer aos 15 anos, mais 5 anos? Pode. Ela pode se infectar de novo. Aliás, então, são vários tipos de vírus, né? Exato, vários tipos. Isso. Então, até para pessoas que tiveram a doença, olha que coisa bacana, hoje, 2013, nós já podemos falar sem medo. Hoje, uma pessoa que teve o HPV, neoplasia ou verruga, que operou, tirou, tratou e toma uma vacina, ela adoece menos do que a mulher que teve a verruga, teve a neoplasia, tratou e não tomou vacina. Hoje nós já temos documento importante para dizer, mesmo que a pessoa já tenha tido a doença, ela pode pegar de novo. Então, mantenha a camisinha, mantenha o Papa Nicolau, os métodos se fortalecem. E meninas, toma vacina. Se vacinem. Isso aí, vai ficar como mensagem aqui para o finalzinho do nosso programa. Muito obrigada pela sua participação. Até uma próxima oportunidade, doutor Mauro. Se Deus quiser. E hoje a gente falou sobre a vacinação contra o vírus HPV, mas se você tiver alguma sugestão de tema ou até uma dúvida de saúde, você pode enviar para a gente. Nosso contato já está aí na sua tela e você pode participar. Sua participação é muito importante. A gente se encontra no próximo Ligado em Saúde. Até lá.